Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa última palestra do CONA TDAH, o Congresso Nacional do TDAH 2018. Hoje a gente está aqui com a Yane Kestelman, que é a presidente da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a BDA. Eu queria agradecer a Yane por ter aceitado o convite e a BDA por estar apoiando esse congresso. E também esse congresso é realizado pela Academia do TDAH. Então, gente, a gente teve também esse congresso no ano passado, de 2017, e esse ano a gente está repetindo esse evento com muitas pessoas que estão participando das palestras. Eu queria agradecer por todo mundo que vem participando e hoje é o nosso último dia. Então, para quem estiver assistindo depois, espero que aproveite também essa palestra. Pessoal, vocês podem ir mandando perguntas aqui nos comentários, interagindo, que eu vou enviando as perguntas para a Yane e a gente vai conversando. Tá bom, pessoal? O tema da palestra de hoje é a realidade, a inclusão e os direitos de todas as pessoas com TDAH no Brasil. Então, Yane, pode te apresentar para o pessoal te conhecer. Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer essa oportunidade a você, Francisco, né, pela essa belíssima iniciativa. E assim, é com muita honra e com muito orgulho que a gente apoia esse projeto e recebe você de braços abertos como um grande voluntário da BDA. Eu agradeço. Além de tudo, né, gostaria de me apresentar. Meu nome é Yane Kestelman. Eu sou psicanalista de formação inicial, psicóloga e hoje neuropsicóloga, mas a razão que me faz ser presidente voluntária da Associação Brasileira do Déficit de Atenção é que eu tenho filhos que têm déficit de atenção e tiveram uma trajetória bastante confusa, como a maioria das pessoas com TDAH no Brasil. Legal, Yane. Que bom te ter aqui. Né? É uma honra. Que bom ter a gente junto nessa parceria, fazendo parte dessa causa, né? Essa causa que é de todas as pessoas com TDAH. Queria agradecer por vocês estarem apoiando, né? A gente poder estar aqui hoje com essa palestra. Então, pessoal, vamos começar, né? Eu já gostaria de começar fazendo uma pergunta para a Yane sobre o nosso tema. A gente sabe que no Brasil, as pessoas com TDAH, elas podem ter ainda mais dificuldade, né? Porque muitas vezes o que já é complicado, né? Ou seja, ter um transtorno pode ser complicado ainda mais se não forem dadas as condições que seriam, não digamos nem ideais, né? Mas mínimas para que pessoas com TDAH, por exemplo, pudessem ter uma qualidade de vida, né? No mínimo agradável, né? Uhum. E eu queria te perguntar, né? Como que tu colocaria, assim, hoje em dia, qual que é a realidade das pessoas com TDAH no Brasil, né? Quantas pessoas têm, né? Qual que seria o acesso ao tratamento? Quanto por cento das pessoas, mais ou menos, né? Como que é essa realidade hoje no Brasil? Vamos lá. Eu acho que, assim, antes de mais nada, eu queria pontuar o fato de que essa associação é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação de pessoas com TDAH, e é a única associação de pessoas com TDAH no Brasil. Então, nós temos essa missão importante de divulgar informações científicas sobre o TDAH, dar suporte para as pessoas, para os seus familiares, assim como trabalhar em busca de políticas públicas e leis, enfim, que garantam a inclusão e o direito de todas as pessoas com TDAH no Brasil. É importante ressaltar isso, né, porque essa iniciativa de fundar a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, em 1999, ela surgiu justamente da falta de qualquer suporte ou informação sobre TDAH no Brasil. Hoje nós estamos aqui nesse live com você falando sobre TDAH. Né? É possível que, nesse momento, muitas pessoas estejam nos ouvindo. É bem provável que amanhã milhares de outras estarão assistindo esse vídeo também no YouTube e em outras redes sociais. Mas em 1999, em 2004, quando eu fui fazer esse trabalho à frente da associação, não se falava sobre TDAH. Né? Eu sou psicóloga, formada há muitas décadas, e não sabia o que era TDAH em 2010, né? 2008, né? Quando eu consegui fazer, finalmente, o diagnóstico de TDAH dos meus filhos. Então, assim, é por essa razão que nós fundamos essa associação.
para que a gente pudesse hoje estar falando sobre TDAH, e nós só estamos conseguindo isso em função desse trabalho que a gente vem fazendo junto com vocês, e queríamos poder convidá-los para participar. O que a gente tem hoje, né, Francisco, voltando àquela questão da sua pergunta inicial, apesar de termos avançado em termos de conhecimento, de divulgação sobre TDAH, em termos de pesquisa científica, de publicações, e já temos esse tema colocado na pauta, inclusive, da mídia, ainda temos muito pouco, né? Se a gente levar em conta que não tem muitos anos, foi em 2012 ou 2013, se não me engano, uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Porto Alegre, a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro e a Universidade de São Paulo, pelo doutor Paulo Matos, professor Luiz Rode e professor Guilherme Polanzinski, foi verificado, e essa foi feita a publicação numa revista científica, que apenas 19% das pessoas que têm TDAH no Brasil são tratadas. Então, do que a gente está falando? Para a gente não entrar nessa questão de números, senão a gente perde o foco e deixa de discutir as questões que são realmente pertinentes. O que a gente tem? E o que essa publicação nos mostra? Quem quiser ter acesso, está no site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que é www.tdah, que é o nome do transtorno, .org.br. Então, o que essa pesquisa nos revela? Que o TDAH é subtratado no Brasil, né? Então, assim, eu acho que isso já responde a sua indagação inicial. É subtratado do ponto de vista médico, do ponto de vista do diagnóstico, com certeza, e é subtratado também na perspectiva dessas crianças serem compreendidas, entendidas, crianças, adolescentes e adultos, na esfera da vida interrelacional, da vida social. É o que temos. Avançamos muito, mas ainda temos muito pouco. Sim, né? E que bom que a gente tem a BDA nos representando, né? E fazendo o trabalho dela em prol de todas as pessoas com TDAH. E eu queria te perguntar, em cima disso que tu falou, né? Como que essa realidade, qual que é a origem dessa realidade que a gente tem no Brasil, né? Quais que seriam os motivos de as pessoas com TDAH, por mais que tenha a BDA, né? A BDA faz o trabalho dela em prol das pessoas com TDAH, mas quais que são os motivos de a gente ainda não ter, por exemplo, né, políticas públicas, a gente tem, mas, por exemplo, acesso ao tratamento no serviço público, né, essas questões, assim, porque com certeza as pessoas, hoje a gente sabe que o acesso ao tratamento é algo muito importante, mas precisamos ter o acesso ao tratamento para buscar esse tratamento. Hoje se sabe que o TDAH ele é um transtorno muito mais, isso se sabe hoje no Brasil, né? Se sabe também que a gente precisa buscar o tratamento, mas e as pessoas que não têm esse acesso ao tratamento? Por que o serviço público ainda tem muita dificuldade de poder dar o acesso ao tratamento às pessoas que não têm condição? Eu acho que é importante, Francisco, a gente dar um passo atrás, né, para responder essa sua pergunta. E eu acho que a gente tem um problema básico, que não é só um problema que acontece no Brasil, acontece em todos os países do mundo, mas aqui as circunstâncias me parecem muito piores e muito mais severas, que é a questão da ignorância, né, que é sinônimo de falta de conhecimento acerca do TDAH. Temos a ignorância, temos a ideologia, né, que é a não crença na existência do TDAH, e temos a falta de vontade política, né, que é uma coisa que a gente não pode deixar de considerar e levar em conta, né? Quer dizer, toda associação de pessoas que carregam algum tipo de diagnóstico, seja TDAH, seja qualquer outra coisa, ela tem nos seus objetivos fazer o que se chama em inglês de advocacy, né? Lutar por direitos. E quando você vai lutar por direitos de pessoas com déficit de atenção, você percebe o tempo todo que tem um campo minado, né? O grande desafio da BDA, nesses últimos quase 20 anos, que a gente vem trabalhando com conscientização do TDAH e em várias esferas, é provar que o TDAH existe. Então, isso é surreal. Eu preciso dizer isso aqui. A gente vai avançar e a gente vai orientar as pessoas com relação ao que elas precisam fazer e quais são os caminhos que elas podem percorrer para ter os seus direitos garantidos. Mas, assim, é importante a gente entender a natureza do problema.
aonde ele começa, né? E a raiz dessa problemática toda é por falta de vontade política. Então, assim, de 2008 até hoje, evidentemente, os nossos enfrentamentos são muito menores, porque a gente conseguiu avançar, né, e povoar esse Brasil inteiro com informações sobre TDAH. Só Deus sabe o sacrifício que foi para todos nós, porque somos todos voluntários, e muitas vezes tivemos que brigar com governos, né? Foram verdadeiras brigas de Davi e Golias, né? Fomos, muitas vezes, passamos situações de quase encerrar as atividades da associação, porque o mantra é: TDAH não existe. Então, assim, além das pessoas que têm TDAH terem que passar por todas as dificuldades de carregarem um transtorno que muitas vezes é incapacitante, que impacta a vida dessas pessoas, que traz uma série de prejuízos, consequências graves, que já foram ditas pelo Daniel na primeira apresentação que ele fez aqui, que é com relação às comorbidades e as consequências disso tudo, ainda precisamos, né, perder tempo falando sobre a veracidade do transtorno. Então, isso me parece que é muito importante deixar claro para todo mundo aqui, pessoas com TDAH que estão me ouvindo, pais, familiares, esposas, professores, médicos. A gente precisa avançar elevando o conhecimento, porque isso é um mito, né? O TDAH é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, sabe, pelo Manual Estatístico DSM-5, da Academia Americana de Psiquiatria. A comunidade científica internacional não discute mais isso. Agora, algumas semanas atrás, pela primeira vez, cientistas publicaram na revista Nature, que é uma revista, a mais credenciada revista científica do mundo, primeiro mapeamento genético do TDAH, mostrando que tem 12 genes envolvidos na herdabilidade do transtorno, e a gente está discutindo aqui no âmbito, muitas vezes, de audiências públicas em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Senado, em municípios. A gente tem que estar tentando provar que TDAH existe. Então, isso é importante, e eu quero enfatizar desde o início, porque, assim, se eu preciso provar que um transtorno existe, eu preciso estar o tempo todo provando que essas pessoas existem, que elas não têm visibilidade, que elas não têm cidadania. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que, primeiro, entender que é absolutamente necessário o engajamento de todo mundo para que a gente possa avançar. Uhum. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, sim, respondeu. Mas eu sim. preciso dizer isso, né? Porque muitas vezes nós somos questionados, mas o que a BDA está fazendo? Né? O que vocês vão fazer? Quais são os resultados? O que a gente tem objetivamente de ferramentas nas mãos para que a gente possa cobrar do poder público, né, a inclusão dos nossos filhos? Já temos algumas coisas, eu vou falar sobre isso. Mas, assim, ainda estamos lutando para provar a existência dos nossos filhos, do nosso transtorno, do nosso diagnóstico. E eu conto com esse espaço aqui para chamar, né, especialmente os psicólogos, que eu sou psicóloga, porque a maior dificuldade é penetrar nesse nicho onde a ideologia e o subjetivismo, e eu sou psicanalista, me sinto autorizada a falar sobre isso, onde a ideologia e o subjetivismo parece que tomou um espaço em que essas questões não podem ser aventadas do ponto de vista científico. A psicologia combina com a ciência. Ela não precisa estar apartada da ciência. É importante que a gente... É verdade, e eu próprio, né, estou me formando agora em psicologia e eu vejo dentro da universidade já, né, antes de me formar, né, muitas pessoas que também pregam a inexistência do TDAH, né, então a gente está falando de uma realidade, né, que ainda tem uma barreira muito primitiva a ser ultrapassada, né, para poder passar por uma outra parcela. Uma parcela importante que é buscar, né, os direitos, mas como que a gente vai buscar os direitos, ir lá em audiências públicas e falar que as pessoas com TDAH precisam de direitos se nem a existência do TDAH essas pessoas levam em consideração? Não, e assim, o absurdo, o surreal, né, é que o TDAH não se trata de uma crença, né? Então, você pode acreditar que Deus existe ou que Deus não existe. Isso é uma questão de crença, né? É uma escolha que você faz. Você não escolhe, né, se um transtorno neurobiológico existe ou não existe.
ou você estuda, né, e vai lá, defende uma tese, comprova cientificamente, vai para os seus pares, revisa e publica que o TDAH não existe, ou então cale-se, cale-se, entende? E eu estou aproveitando esse espaço, que eu sei que é um espaço que vai ter muita penetração, para reivindicar, né, esse direito das pessoas com TDAH serem respeitadas, porque isso é um desrespeito que acontece o tempo todo, e nem assim, né, isso tem sido suficiente para calar, né, as pessoas que se dizem guardiãs da cidadania e das liberdades individuais nesse país. É verdade. Eu realmente, sim, a gente pode ficar falando muito tempo sobre isso, né? Eu vejo isso Vamos... dentro da minha universidade, né? Isso daria um papo, nossa, muito interessante e muito bom, né? Eu poderia ficar Vamos falando horas fazer. sobre isso. Até sentar num sofá, né, e ficar conversando horas sobre isso, né, Yane? Ia Uhum. ser muito legal. Né? E em relação à realidade das pessoas, né? E a gente falando sobre a questão de combater essa questão da desinformação e do preconceito, né? Ontem a gente até estava falando na palestra com o Yuri Maia sobre a questão da psicofobia, né? Trabalhar em relação a um projeto contra a psicofobia, né? Tornar ela um crime. Isso está sendo trabalhado de alguma forma? Esse é um caminho a ser buscado? Como é que isso funciona? É importante essa tua pergunta, e até para eu poder enfatizar que os nossos grandes apoiadores ao longo desses anos e dessas décadas de muita luta tem sido a Associação Brasileira de Psiquiatria, que criou essa campanha contra a psicofobia, que é o preconceito com relação às pessoas que têm algum transtorno mental, e a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Né? Evidentemente que tem outras, a Associação Brasileira de Neuropsicologia e Psiquiatria, são muitos órgãos que têm nos apoiado. Mas, assim, a psicofobia, termo utilizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, tem esse objetivo, né? A gente acabar com o preconceito com relação a todo o transtorno mental. Mas, assim, a questão do TDAH me parece mais grave, né, do TDAH, inclusive da dislexia, porque esse é um transtorno que coloca a pessoa que tem numa certa invisibilidade, né? Por esses sintomas, a não ser que você esteja muito atento, né, conviva com a pessoa, seja um professor com um aluno em sala de aula, seja um médico, eles não necessariamente eles não necessariamente gritam, eles só começam a aparecer significativamente quando trazem prejuízos. E, às vezes, os prejuízos são irreversíveis. Sabe-se, as pesquisas demonstram que os adolescentes com TDAH têm muito mais chances de abuso de substância. Isso é pesquisa, isso não é a Yane que está falando. Isso não é o famoso eu acho que, né? O especialista do eu acho que. Mas, olha, eu não sei muita coisa sobre isso, não, mas, na minha opinião, eu não estou aqui dando a minha opinião, até porque TDAH não é uma questão de opinião pessoal, e também não é uma questão de crença, existe ou não existe, né? Mas a gente sabe, e já estava fartamente demonstrado, que o impacto é horrível. O maior número de gravidez da adolescência, acidentes de trânsito, divórcio em pessoas com déficit de atenção é 4 vezes maior. Não é um transtorno definitivamente benigno, né? E ainda assim precisamos lutar contra a psicofobia. Nós temos avançado. Acho importante a gente dizer que a gente hoje tem uma penetração importante na mídia, né? Ainda existem essas pautas, né, do especialista do eu acho que, né, a minha opinião, a experiência do meu consultório. Lá no meu consultório eu atendi 30 pessoas com TDAH e eu escrevi que essas 30 pessoas são suficientes para eu dizer que não precisa tratar, que não precisa de medicação, que não precisa de psicoeducação, que, aliás, é o pressuposto mais importante quando a gente fala de déficit de atenção. Eu acho importante ressaltar isso aqui, porque é o trabalho que a Associação Brasileira do Déficit de Atenção faz. Quando você pensa, do ponto de vista dos protocolos internacionais, no que consiste o tratamento do TDAH, ele consiste num tripé, né, de ações. São 3 coisas que fundamentam esse tratamento. A primeira delas, que é a mais importante, por incrível que pareça, é a psicoeducação. Né? O que é psicoeducação? É você ter informações
suficientes acerca do transtorno que você tem. Se eu sou diabética, não basta o médico mandar eu dizer, eu não sou, mas se eu fosse diabética, não tinha a menor importância o médico mandar eu fazer uso recorrente de insulina sem eu entender como é que funciona o meu pâncreas, por que eu produzo menos insulina, a minha glicose sobe. Então, assim, é importante que a pessoa entenda o que tem, para que ela possa manejar isso melhor e até criar estratégias, né, para minimizar os efeitos nocivos do transtorno sobre ela. E no TDAH não é diferente. A primeira coisa importante no tratamento é a psicoeducação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A segunda coisa é a medicação, que não necessariamente todas as pessoas podem tomar, precisam tomar e vão tomar a vida inteira. Mas a gente está falando de uma alteração neurobiológica na região frontal do cérebro. Então, não tem mágica, entende? É como o sujeito que é míope, ele é míope, sabe? Não adianta enxergar sem óculos. E, por fim, a psicoterapia, que é extremamente importante, né? Porque ela é a coadjuvante nesses dois primeiros pilares, que dá justamente a possibilidade da pessoa manejar a psicoterapia cognitivo-comportamental. É a única que tem comprovação científica de realmente ter efeitos sobre os sintomas do TDAH. Então, eu acho que é isso que a gente precisa levar em conta, né? Uhum. É verdade, né? Se a gente negar a existência do TDAH, ele vai continuar existindo na vida da pessoa, né? Isso que é uma ironia, né? Por que continuar negando não, se as próprias pessoas vão continuar com isso? Não, e o mais interessante, essa negação, né? Ela é surreal, porque assim, não adianta fazer isso. Não adianta. Primeiro, porque eu quero assumir aqui que nós vamos continuar com esse enfrentamento. Não vai parar, sabe? A gente avançou muito, a gente já conquistou muitos espaços nesse país, fora desse país, e a gente vai continuar. Se não for eu, vai ser você, Francisco, que é um voluntário, que é um psicólogo jovem, sabe? Que também está aí, né? Somando fileiras com a gente. Existem outras pessoas. Então, assim, não há mais razão para a gente fazer isso. E o mais absurdo é que as pessoas os grupos, vamos dizer assim, esses nichos que justamente questionam a existência do TDAH e que atrapalham firmemente para que a gente faça políticas públicas dignas para essas pessoas, são justamente aqueles que se dizem guardião da inclusão e da cidadania. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso aqui hoje, né? Eu acho que é importante que as pessoas saibam que é um momento, né, de virada importante. Nós passamos momentos muito difíceis no governo anterior, né, para que a gente pudesse avançar com um projeto de lei que foi votado agora, no dia 12 de dezembro. Nós tivemos, finalmente, uma votação expressiva na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em Brasília, do projeto de lei 7081/10, eu não sei se todos aqui conhecem, eu imagino que não. Eu gostaria já de avisar que este projeto e outros projetos de lei que estão tramitando no Brasil estão no site da associação, né? Você já entra em www.tdah.org.br e vocês vão ver lá na barra de menu, se você rolar, você vai ver sobre TDAH e você clica legislação. E aí vai ter uma tabela com todos os projetos de lei, a situação que eles estão, como é que eles estão tramitando, que já foram aprovados, enfim. Existem milhares não, mas dezenas, né, em nível estadual, municipal, mas nós temos um projeto de lei federal que foi votado em última comissão. Ele passou por 3 comissões no Senado Federal, 3 na Câmara, e conseguimos aprová-lo em última instância, que dá direito, né, ao diagnóstico, tratamento e a inclusão dessas crianças e adolescentes com TDAH em toda a rede de ensino básica brasileira. Só que, assim, era a última etapa. Esse projeto começou em 2010, e a BDA, né, eu pessoalmente venho acompanhando com a professora Ana Luísa Navas, lado a lado, todos os relatores desse projeto, os parlamentares que vieram defendendo, e agora que nós chegamos na última comissão, que era para ele voltar para o Senado, né, ele foi aprovado finalmente, ele ia voltar para o Senado, porque ele veio do Senado em 2010 para a Câmara dos Deputados, uma deputada, né, 2 deputados entraram com recurso
pedindo que ele não fosse aprovado e que ele voltasse para a Câmara dos Deputados para votação na plenária. Então, assim, eu acho que é importante que as pessoas saibam disso, né? Ele foi aprovado no dia 12 de dezembro, e ia garantir o direito de todos os nossos filhos, né, de todas as crianças, de todas as pessoas que têm TDAH, tratamento, inclusão na escola, íamos poder capacitar professores, né, íamos poder fazer um monte de coisa com a ajuda do poder público. Mas aí a deputada Érica Cocai, do PT, e o deputado Paulo Pimenta entraram com recurso pedindo que o projeto voltasse atrás e voltasse para a plenária da Câmara. Ele ia para o Senado, da onde ele veio, e do Senado ele ia para as mãos do presidente Jair Bolsonaro para ser sancionado. O que é ser sancionado? Para que virasse lei. A gente está hoje comemorando, mas nós tivemos 2 parlamentares, a deputada Érica Cocai, que é psicóloga, inclusive, né? E o deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, ambos, que entraram com recurso para que o projeto não pudesse avançar. Mas nós vamos conseguir. Né? Isso é uma questão de tempo, provavelmente isso vai atrasar, sem dúvida alguma, né, a volta para o Senado e a assinatura do presidente Jair Bolsonaro sancionando a lei, mas isso é uma questão de tempo. E é o que nós estamos falando hoje para você, mãe, pai, pessoa com TDAH, todas as pessoas que estão aqui me ouvindo interessadas. Já estamos acostumados. A gente anda 40 passos para frente, 20 para trás. 40 para frente, 20 para trás. Por vontade política. Né? Grande parte desse país é movido por ideologia. Então, TDAH não existe. É um construto social, é uma invenção da indústria farmacêutica para vender experiência. É médio que eu dou para os meus filhos. Não sou médica, não prescrevo, não tenho a menor intenção de prescrever, não ganho nada de ninguém para fazer esse trabalho, faço porque me sinto responsável como cidadã por contar a minha história e não ver mais esse filme que eu vi na minha vida. Então, é importante que vocês saibam, nós temos uma lei federal, né? Ela estava para ser aprovada agora, ia ser o presente de Natal que a gente ia poder dar para todos vocês. Mas a deputada Érica Cocai e o deputado Paulo Mendes entraram no recurso para atrasar. Mas, se Deus quiser, eu quero que vocês tenham fé e se juntem a nós. Nós vamos precisar de todos vocês, né? Com certeza, eu tenho certeza que vou ter o apoio de vocês e nós vamos conseguir, já no início de 2019, festejar essa lei no Brasil inteiro. Que legal, acho que é muito importante te ouvir falar todas essas coisas para a gente ter consciência de como que está sendo feito esse movimento no Brasil, né? Saber quem são as pessoas que estão a favor, quem são as pessoas que estão contra, porque é a gente que pode mudar de alguma forma, né? É a gente que pode mudar, né? O governo anterior, e é preciso que isso seja dito, sabe, normalmente quando falo na mídia, na televisão, nos jornais, não tenho muito espaço para falar isso, e quando falo, você sabe que as coisas são editadas, então as coisas vão como podem ser. Mas o fato é que é preciso que as pessoas saibam que o governo anterior atrapalhou o que pôde em todas as instâncias, todos os projetos de inclusão, todas as leis, todas as iniciativas com relação aos direitos das pessoas com TDAH no Brasil. Isso é muito preocupante. É bastante triste. Não tem nem o que falar, né? A gente não tem o que falar. Tem o que falar que assim agora no Brasil é uma história de resistência. Resistemos, vamos resistir às minorias. Claro que a gente tem que pensar nas minorias, todas, porque as minorias são muito menos privilegiadas. Mas assim, as pessoas com TDAH elas correspondem a 5% da população. Você sabe quantos brasileiros são? Nós somos 210 milhões, se não me engano, de brasileiros hoje. Esses 5% da população não é pouca gente. 10 milhões. A gente está falando... Exatamente, são 10 milhões de pessoas. A gente está falando de um contingente enorme de crianças que estão nas ruas. Porque, assim, quem tem TDAH não consegue aprender. Precisa de atendimento, precisa de ajuda, precisa de estratégias em sala de aula, precisa que o professor saiba como lidar com essas crianças. Elas não estão aprendendo. E se elas não estão aprendendo, aonde é que elas estão, Francisco? Elas estão nas ruas. Essa é uma das maiores causas de evasão escolar. Mas a gente vai falar das crianças que estão na rua, mas a gente não vai falar por que elas vão para a rua. Porque isso não me interessa. Entende? Porque isso não me interessa. E é dessa minoria que nós representamos, as pessoas com TDAH no Brasil, que eu vou me ocupar e quero convidar vocês para se ocuparem junto com a gente. Legal. A gente vai conseguir...
Eu já te coloco a pergunta, como que a gente pode se ocupar, né? Como que a gente pode, qual que é a nossa parte nessa luta, né? Como que as pessoas que estão assistindo, as pessoas com TDAH podem fazer parte desse movimento, porque só a gente que pode mudar, né, essa situação. Sim, nós temos, a BDA, ela tem 7 núcleos em 7 capitais do Brasil, né? A nossa sede é aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos núcleos em Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Rio Branco, no Acre, Belo Horizonte, enfim, Florianópolis. São muitas cidades, muitas capitais que a gente tem. E, assim, uma rede de voluntariado muito grande de pessoas que se mobilizam, né, para divulgar informações. A primeira coisa que a gente precisa de vocês é divulgar as nossas mídias, os nossos sites, porque a gente está com informação pesada lá sobre TDAH, né? E convidar vocês, a gente vai lançar agora, e eu não quero entrar em detalhes, porque as resistências ainda são muito grandes. Desculpa, mas às vezes só rindo, entendeu? Porque é irônico ver a gente ter que esconder as estratégias para que as pessoas não nos atrapalhem. Mas a gente vai lançar um movimento nacional agora que a gente vai precisar, de fato, da adesão de milhões de pessoas, como você que está me ouvindo agora. Então, a gente gostaria que vocês nos acompanhassem no Facebook, que é www.facebook.com/abdatdah, e no nosso site, www.tdah.org.br, porque a gente vai fazer muita coisa juntos, né, por esse Brasil. Legal. Isso é reconfortante, né? É bom a gente poder ouvir diretamente de ti, que está na frente desse movimento, fazendo parte dessa causa, né? E eu não, queria eu te não perguntar... estou sozinha. Peraí, é importante Não, fazer não, não, com uma certeza ressalva não. aqui, porque eu não gosto muito dessa sensação de protagonismo, né? Então, assim, esse protagonismo não é meu. Eu até apareço muito pouco nas mídias da BDA, eu faço questão de não me expor, porque acho que a instituição é que faz esse trabalho. E junto comigo existem pessoas maravilhosas, existem muitos médicos, psicólogos, não são tantos assim, infelizmente, porque a psicologia brasileira ainda não se debruçou com seriedade sobre o assunto. A grade curricular da graduação em psicologia no Brasil mal fala sobre TDAH. Você sabe, porque você, Francisco, está se formando em psicologia, né? Não fosse você buscar informações, você Não, não sabia. minha professora de psicopatologia ensinou sobre TDAH. Sim, mas assim, a sua Ainda bem. professora. Você teve essa sorte, né? Isso. Mas assim, normalmente não se fala sobre isso, e quando se fala é uma discussão estéril, né, sobre estamos medicalizando essas crianças. Por favor. Se tem alguém, né, que é contra a medicalização, que é dar medicação, tarja preta, psicotrópico para quem não precisa, sou eu, sabe? Eu trabalho há 30 anos dentro da psiquiatria brasileira, eu sou uma antiga psicóloga, eu tenho uma história dentro da saúde mental no Brasil. Eu não sou uma menina de 20 anos que vim aqui convencer vocês de qualquer coisa. É óbvio que eu até com a minha formação como psicanalista, eu não apoio. Ninguém quer dar medicação para quem não precisa, porque isto é cruel, isso é perverso. Agora, precisamos tratar quem precisa. E o discurso dentro da universidade é: estamos dando remédios para quem não precisa. Olha, nós também não queremos. Denuncia para a gente. Faz essa gentileza. Se vocês têm médicos, se vocês têm profissionais que estão tratando crianças com diagnóstico errado ou de forma leviana e inconsequente, denunciem. Nós vamos ser os primeiros a apoiar. Mas não é essa a questão. A questão é outra, né? A questão é barrar o avanço da ciência, barrar o avanço das neurociências e barrar, né, a ideologia que vigora no país nos últimos 20 anos. Uhum. Muito bom. E eu te perguntando em relação, eu acho que o pessoal tá perguntando aqui em relação a leis e alguns direitos, como é que pode buscar diagnóstico ou tratamento por meio da rede pública. Também estão perguntando como é que é a questão das leis na área da educação para pessoas com TDAH. Eu acho que eles estão querendo saber de uma forma mais prática, né, em relação a isso. Vamos lá. Também, isso, né, a gente sabe que tem no site da BDA, mas se puder dar um pouco, assim, sim, claro, falar um pouco sobre isso para o pessoal estar à parte. Vamos lá. Assim, com relação, né, a lei específica que garanta hoje, né, o direito à inclusão na escola e tratamento médico na rede do SUS, nos CAPs,
a gente não tem nada que seja, que seja concreto, que a gente possa levar materialmente. Mas a gente tem, sem dúvida alguma, né, algo que nos dá algumas garantias e que a gente não usa, né, que é a Constituição Federal. Né? Então, eu estou até olhando aqui o artigo 205, deixa eu pegar aqui só um minuto e ler para vocês. O artigo 205 da Constituição Federal, ele diz que a educação é direito e dever de todos, do Estado e da família, e será promovida e incentivada em colaboração com a sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Constituição Federal, também no seu artigo 205, diz que é dever do Estado, com a educação, deverá ser efetuado garantindo o atendimento educacional especializado para portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, não importa se é deficiência, se é disfuncionalidade, né, se a gente tem a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, a questão é que nós temos um grupo de crianças que não estão aprendendo, não estão dentro da escola e que a Constituição nos garante isso. Então, assim, só de posse da Carta Magna, que é a Constituição desse país, se você procura o Ministério Público Federal, se você procura o Ministério Público, se você procura algum órgão, né, até o Juizado de Menores, o Conselho Tutelar, e denuncia que o seu filho tem um diagnóstico de TDAH ou que ele precisa de uma inclusão, mesmo sem diagnóstico, porque ele tem dificuldade, né, de prestar atenção, de sustentar o aprendizado, você vai conseguir garantir alguns direitos. Já existem jurisprudências. Deixa eu explicar para vocês o que é jurisprudência. Jurisprudência é quando a gente não tem uma lei específica para TDAH, mas a gente tem como é que se diz? Alguns juízes já deram sentenças favoráveis a algumas famílias ou grupos de pais ou de pessoas com TDAH que entraram na justiça, e pode ser, inclusive, através da justiça gratuita, da Defensoria Pública. Todos os estados, todos os municípios têm a Defensoria Pública, na sua cidade ou no seu lugar. Você procure um defensor público, é gratuito, se você não tem recursos para pagar, e diga, olha só, eu tenho um filho que tem uma dificuldade de aprendizado. Eu tenho um filho que... E aí eu estou falando do caso, a dificuldade de aprendizado é a dislexia. Eu tenho um filho que tem déficit de atenção e ele não está tendo os direitos deles assegurados na escola. Independente de qualquer coisa, você tem a Constituição Federal, artigo 205. Eu quero ele na escola. Eu exijo isso do Estado. Essa é a primeira coisa. Temos jurisprudência. Quando os juízes dão uma sentença favorável, os outros juízes seguem esta mesma deliberação e isso passa a ser indiretamente uma garantia. A outra coisa é a gente pressionar mesmo, como estamos fazendo aqui, o poder público, e escolhermos, né, quem são os nossos representantes em Brasília, na nossa cidade, no nosso município, né, porque alguns desses representantes poderão nos ajudar com projetos de lei, com capacitação, com movimentos de inclusão cidadã dessas crianças. Por hora, o que nós temos é a rede de saúde, o SUS, né, com pouquíssimos profissionais, pouquíssimos realmente capacitados com relação ao tratamento e diagnóstico do TDAH, porque você pode dizer assim para mim, mas eu conheço um monte de médico, um monte de psicólogo que sabe o que é TDAH. Saber o que é TDAH não é saber tratar o TDAH. É preciso que as pessoas sejam capacitadas, né? Então, assim, ainda assim, eu sugiro que vocês procurem um centro de atenção psicossocial que tenha profissionais e pergunte, o senhor é psiquiatra? O senhor é neurologista? O senhor é neuropediatra? O senhor sabe tratar o TDAH? Né? O senhor sabe fazer diagnóstico de TDAH? Né? E a rede de saúde. Agora, o que temos, infelizmente, é um número muito escasso de profissionais preparados para fazer isso. Uhum. A pergunta que talvez as pessoas estejam me fazendo do outro lado, e eu reconheço que estou com dificuldade de falar sobre isso, talvez porque isso não seja a solução que eu entendo que seja melhor para a gente resolver as questões das pessoas com TDAH no Brasil, é a judicialização. Entende? Enquanto não temos leis
Enquanto não conseguimos capacitar todos os profissionais, enquanto as faculdades de medicina não ensinarem para os médicos que TDAH, as pessoas com TDAH vão chegar no consultório deles. E não adianta dizer que não existe para não assumir que não sabe tratar. Porque muitos profissionais que dizem, e na psicologia também, não, isso não existe, é porque eu não sei tratar, eu não sei o que é, eu não aprendi. Eu não sabia, Francisco, eu não sabia. Eu fui surpreendida com TDAH dentro da minha casa e não sabia o que era. E era psicóloga, com consultório, trabalhando em hospitais psiquiátricos. Qual é o problema? Entende? E eu acho que é disso que a gente está falando. De botar o dedo na ferida e poder dizer para todas essas pessoas que estão nos ouvindo, colegas psicólogos, profissionais médicos, vamos estudar, vamos trabalhar juntos, vamos disseminar informação, vamos nos debruçar com seriedade sobre o assunto. Caramba, sabe? Mãe, pai, professor, vamos embora, vamos fazer um grande mutirão. Vamos pedir, né, em todas as instâncias que esse assunto venha à tona. Uhum. A nível municipal, né, o que as pessoas poderiam fazer, né, se a gente for pensar assim, né, na própria cidade, assim, né, perto de onde elas estão, assim, né, de uma maneira bastante acessível, o que as pessoas podem fazer para mudar a realidade, pelo menos daquela cidade, né? Tem algo que possa ser feito? Muita coisa. A primeira delas é nos procurar, né? Evidentemente que o cobertor é curto e a gente não pode cobrir esse país inteiro. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, ou seja, todos que trabalhamos somos voluntários, temos poucos recursos financeiros, porque somos uma ONG honesta, correta, digna. Então, assim, trabalhamos muitas vezes com os nossos próprios recursos, na maioria das vezes. Mas a vontade de fazer as coisas, né, e assim, a paixão, né, por essas pessoas, a gente tem muito amor por todos vocês. Eu gostaria que vocês soubessem isso, né? Eu estou aproveitando essa oportunidade para dizer que o que nos move é isso, nenhuma outra razão, né? Entrar em contato com a gente através dos nossos contatos lá no site e dizer, olha, a gente quer criar um núcleo, a gente quer criar um movimento voluntário na minha cidade, né? E normalmente quem nos faz essa proposta, e é sempre muito bonito, são as pessoas que têm desta atenção, os pais, né? As mães, com todo carinho aqui pelos pais, mas as mães são incríveis, né? E elas sempre me emocionam muito, porque por trás de um projeto muito grande, muito bonito, que funcionou numa cidade, num município, num vilarejo, né? A gente anda por esse país todo, a gente esteve agora recentemente em Rondônia, a gente vai para o Nordeste, a gente vai para o Acre, a gente vai para o interior do Paraná, né? Na medida do que a realidade nos permite, a gente tem sempre uma mãe ali, né, com os olhos cheios d'água e dizendo assim para a gente quer fazer alguma coisa. E a gente vai dar um jeito de fazer alguma coisa com você. A gente vai mandar material, a gente vai mandar alguém na sua cidade, a gente vai criar uma ponte com você para que você possa ser uma guerreira da nossa luta e uma disseminadora de informação. Não gosto muito desse papo, Francisco, de trabalho de formiguinha, mas assim, é meio por aí mesmo, né? A gente vai espalhando e vamos para dentro das escolas, que essa é a grande preocupação, né? Vamos para dentro das escolas cobrar o artigo 205 da Constituição Federal, pegar as leis que estão lá no site da BDA e dizer, olha só, já existem leis, já existe jurisprudência, juízes que estão garantindo através da Defensoria Pública, a gente entra na Justiça e nossos filhos acabam por ter, da pior maneira possível, direitos que poderiam ser naturais e espontâneos oferecidos pelo poder público. Uhum. Tu falou agora sobre a questão da escola, por exemplo, né? Existe algo que, por exemplo, uma mãe pode chegar para uma professora e falar assim, né? Hoje em dia, né? O que a gente tem hoje, né? Que ela possa buscar em favor do seu filho, por exemplo? Não entendi a sua pergunta, Francisco. Por exemplo, tem algo que a mãe possa chegar numa professora, né, e falar para ela? Entendi agora. Isso é importante, né? Que assim, eu acho que eu fui bastante veemente aqui nas minhas colocações, mas a gente não pode perder a perspectiva e assim de que muitas vezes esses profissionais que não favorecem o atendimento médico, o diagnóstico e a inclusão dos nossos filhos em sala de aula, eles também não têm, eles têm poucos recursos, né? E aí a minha solidariedade
com grande parte dos professores desse país. Eles têm poucos recursos, muitos também não aprenderam sobre TDAH. O Ministério da Educação, o Poder Público, investiu absolutamente muito pouco, né, em capacitação. Tanto que essas crianças com TDAH elas não foram contempladas na Política Nacional de Educação Especial do Ministério da Educação. Não sei se você sabe disso, Francisco. O Ministério da Educação lançou uma política de educação especial para incluir alunos com necessidade de inclusão e contemplou as crianças com transtorno global de desenvolvimento, os alunos com esse transtorno, altas habilidades e superdotação, né? E o TDAH, a dislexia, ficaram de fora. Então, assim, ajudar, levar material, conversar primeiro com o professor. Professor, preciso da sua ajuda. Acho que meu filho tem TDAH, ou já sei que o meu filho tem TDAH. Eu trouxe aqui para você uma cartilha. Olha só, entra nesse site aqui. O nosso site tem algumas cartilhas sobre TDAH que você pode fazer o download, né? Dependendo do lugar do Brasil, a gente envia para você, mas você pode fazer o download e levar esse material para o professor, fazer uma parceria com ele, convidá-lo, né, para te ajudar e para ajudar o teu filho. Isso funciona. Isso muitas vezes é eficaz porque a coordenação pedagógica da escola está disposta a fazer. Eles estão bem intencionados, porque é muito perigoso a gente começar a dizer que todos os profissionais não estão interessados em incluir essas crianças. Isso seria demonizá-los, e não é verdade. Então, nesse sentido, eu acho que eu proponho para vocês que primeiro tentem, né, da melhor maneira, né, criar um grupo, né, conversar, interagir. Se não for possível, infelizmente, até que essa lei esteja finalmente promulgada em 2019, judicializem. Eu sei que isso aqui vai ser muito polêmico, o que eu acabei de dizer. Procure a Defensoria Pública da cidade e digam, olha só, eu fiz todo o percurso respeitoso, pedi, solicitei, e assim, o meu filho está sofrendo. Ele está sendo colocado para fora de sala de aula, ele está sendo ofendido, ele está sendo chamado de burro, porque é isso que acontece. Eu sei que todas as pessoas que estão me ouvindo sabem disso. E assim, não vou usar nenhum tipo de verniz para levantar essa realidade. Então, se realmente o seu filho está sendo vítima de exclusão e maus tratos, procure a Defensoria Pública, um advogado e faça valer os seus direitos. Independente de qualquer lei, você tem a Constituição Federal que garante isso, e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também garante o respeito e o direito dessas crianças de serem incluídas dentro de sala de aula e em qualquer espaço público. Ó, a Vivian Braga falou assim, ó, pedi à minha filha que ela que tem TDAH para ela perguntar para a professora no que ela poderia melhorar. E a professora respondeu, prestar atenção. Sim, claro, né? Eu me lembro que quando minha filha teve muitos problemas na escola, ela tinha 10 anos, 11 anos de idade, colocaram ela para fazer aquelas milhões de recuperações no final do ano. E eu disse, gente, mas para que isso aqui, né? Sabe? Isso aqui não é um conselho de classe onde a gente está discutindo o quanto essa criança aprendeu, como ela aprendeu, por que ela não aprendeu o que ela deveria ter aprendido. Isso aqui é um tribunal de santo ofício, porque o veredito do conselho de classe foi o seguinte, a gente acha que, quem sabe, seria importante que ela repetisse de ano, porque aí ela vai aprender uma lição e tanto no ano que vem. E aí essa pessoa que vos fala perguntou, qual seria a lição, professora? Qual seria a lição? Ela, no ano que vem, vai sentar na primeira fileira e vai prestar atenção. Ou seja, você pune uma pessoa pelo seu próprio sintoma. Isso é cruel. Quando a gente fala de TDAH, a gente fala, Francisco, que é preciso ter muito claro a perspectiva da deficiência. O que é a perspectiva da deficiência? Vamos lá. É você conseguir distinguir o que uma pessoa não faz porque ela não quer e o que ela não faz porque ela não consegue. É igual você pedir um manco para correr numa maratona. Ele não vai correr, ele é manco. Ele tem um problema na perna. E é isso que é feito com as pessoas com TDAH. Olha só, você tem que prestar atenção. Ô, garoto, senta, presta atenção. É isso.
essa mãe, qual é o nome dela? Lívia, né? Vamos lá, não desiste, diga para sua filha A que ela Vivian, tem Vivian. Vivian, né? Diga para sua filha que ela tem só um problema de atenção, ela tem uma atenção que oscila. Essa palavra déficit de atenção eu nem gosto muito, parece que a pessoa está sempre em déficit. São pessoas que não conseguem sustentar a atenção por muito tempo, é uma atenção que oscila, né? Cai, sobe, desce, mas assim, tratada, com respeito, com carinho e até com estratégias que os professores podem aprender. A BDA ensina estratégias, temos no site também dica para professores, né? Isso pode ajudar muito, essas crianças conseguem, sabe? Elas são capazes. Quem tem TDAH não tem problema para aprender, tem problema para prestar atenção. Uma vez conseguindo sustentar a atenção, essas crianças aprendem. Aliás, todas as crianças aprendem, né? Uhum. Legal. Olha só, a Raíssa Azevedo falou assim, ó, tu já falou isso, né? Mas vamos voltar nisso porque eu acho que as pessoas às vezes elas precisam de um esclarecimento ainda maior. Ó, o que a BDA faz em relação às pessoas que não têm condições financeiras para arcar com os custos de tratamento? Ela perguntou isso depois de a gente já ter explicado. Existe alguma mobilização a respeito disso? E aí logo depois ela falou assim, ó. Em relação ao diagnóstico e tratamento gratuitos, não só de crianças, mas de adultos também, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso, mas assim... Deixa eu dar uma brifada aqui rápido, né? Inclusive do papel da BDA. Nós temos uma missão muito clara no nosso planejamento estratégico, né? Que, assim, qual é a missão da BDA? Assim, quais são os nossos objetivos? Primeiro, divulgar a informação científica do TDAH. Eu falei anteriormente, talvez essa pessoa não tenha ouvido, que o pilar mais importante com relação ao tratamento do TDAH é a psicoeducação, a informação, né? Não dá para tratar nada se a gente não sabe o que é. Não dá para tratar, não dá para cuidar. Então, assim, a primeira coisa é a gente divulgar informações científicas sobre o transtorno. A segunda coisa é dar suporte e apoio a pessoas com TDAH, seus familiares e a comunidade de profissionais que se debruçam sobre o tema. E, por fim, né, claro que a gente faz muito mais coisas, mas, por fim, lutar por políticas públicas em nível governamental para que essas pessoas tenham acesso à saúde de qualidade. Lutar, estamos lutando, mas ainda não conseguimos, porque agora, como estávamos em vias de conseguir, né, tivemos um recurso para atrasar mais ainda esses direitos. Mas, enfim, a BDA não faz trabalho filantrópico, nós não prestamos atendimento, né? A gente não faz atendimento, a gente não oferece nenhum tipo de tratamento, inclusive porque isso não está no bojo da nossa missão e a gente acha que não nos cabe esse tipo de tratamento, porque, voltando àquela questão de que o cobertor é curto. Eu vou botar 20 profissionais aqui no Rio de Janeiro para atender 20 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas voluntários, eu tenho um contingente de pessoas no Brasil que vão ficar desassistidas. Quando a gente fala em políticas públicas, é com esse objetivo, é contemplar todo mundo, né? Mas, do ponto de vista da gratuidade, eu sei o que é isso, né? Os planos de saúde, infelizmente, nem todos oferecem acesso à psiquiatria. Alguns médicos que estão no plano são excelentes profissionais nas áreas que atuam, mas também não tiveram uma formação importante no déficit de atenção, mas eu acho que vocês podem procurar os profissionais da rede de saúde do particular. Acho que temos hospitais, ambulatórios, CAPS, né? Universidades que oferecem, e no site da BDA também tem, vocês procurem lá, www.tdh.org.br, no menu tem um lugar que diz assim, locais públicos de tratamento. Evidentemente que não temos muitos locais, né? Mas temos algumas universidades, alguns centros de pesquisas que oferecem. Então, buscar toda a rede disponível, pessoas que estejam dispostas a atender. Mas confesso que é uma preocupação sua, que fez a pergunta, minha e de todos nós. Ainda temos muito pouco, infelizmente. O que é injusto, é muito injusto. Mas não é só em relação ao TDAH, não, gente. Isso é em relação
a saúde mental como um todo. Os pais, né, e os familiares e as pessoas com outras doenças, transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, isso é um problema de saúde pública, isso é um problema muito maior, né? A saúde mental no Brasil é cheia de mitos, sabe? É um vespeiro, você mexe ali, sabe? Ninguém quer falar sobre isso. Eu até brinco, né? Eu tenho uma coisa que eu digo sempre para os meus colegas, que eu digo assim, no Brasil existe uma cultura que do pescoço para baixo você trata tudo, né? Unha encravada, diabetes, hipertensão, vamos tratar. Agora, para cima, falou em cabeça, a gente não quer mais, né? A gente conversa com um amigo, toma chopp, sabe, vai na paróquia, mas assim, não precisa, não precisa. É tudo uma construção social. Uhum. Eu estava conversando esses tempos, né, e a questão de profissionais que negam a questão de diagnosticar, né, e eu estava conversando e respondendo a pessoa que me falou isso, né, essa pessoa estava falando, né, que essa profissional que tratava a filha dela, ela não gostava de diagnóstico, né, e essa mãe, ela acreditava que a filha dela tinha alguma questão, né, e eu não vou falar aqui específico qual é, né? Mas e aí eu tava falando para ela e é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Tu falar que tu não quer diagnosticar por si só já é dar um diagnóstico. Sim, né? Porque você transforma, Francisco. Quando você não quer dar é claro que eu vou enfatizar isso, porque eu conheço, né, os ganchos que vão eventualmente pegar em cima do que eu estou falando. Claro que ninguém tem que diagnosticar quem não precisa de diagnóstico. Exatamente. Oi, sabe? Hello. Isso não precisa dizer, mas a gente precisa repetir, porque daqui a pouco vou dizer, o presidente da ABREAC está dizendo que tem que diagnosticar todo mundo, ela é super a favor da medicalização. Não estou falando isso, tá? Estou falando que diagnóstico tem que ser feito de forma precisa, correta, sabe? Com seriedade para quem precisa de diagnóstico. Agora, quando você não diagnostica quem precisa de diagnóstico, né, você coloca nessa pessoa um rótulo, entende? Porque a pessoa que tem TDAH e que não sabe que tem TDAH e que tem uma vida cheia de confusões, uma vida cheia de problemas, de prejuízos, que sabe, que não para emprego, que não para em casamento, que não consegue, faz 2, 3 faculdades e não consegue terminar. Sabe qual é o diagnóstico que ele ganha? Sabe qual é? Malandro, safado, encostado, sabe? Não deu para nada na vida. É o problema da família, sem vergonha. Vagabundo. Isso pode. Vagabundo, isso pode. Isso não tem o menor problema. Isso não destrói a vida de uma pessoa, né? Isso não acaba com a existência de uma pessoa. Isso é de uma crueldade, de uma perversidade, como poucas vezes eu vi na vida. Então vamos parar com essa balela, sabe? Eu não quero diagnosticar. Eu também não quero, pô. Sabe? Eu adoraria que o mundo fosse uma grande utopia, que nenhum de nós tivéssemos problema. Ia ser uma maravilha. Mas não é assim que a realidade é. A realidade não se comporta dessa maneira. Então, assim, temos pessoas com TDAH. Temos 5% da população mundial com TDAH, segundo prevalência da Organização Mundial de Saúde. Não fui eu que inventei, não foi você, Francisco, sabe? Não foram os médicos, não foi a ciência. Então, precisamos oferecer para essas pessoas diagnóstico correto. Como faremos isso? Ensinando aos profissionais, capacitando. Como? Disseminando informação. Como? Lutando por políticas públicas. Como? Nos unindo. É simples. Agora, precisamos também abdicar dessa cultura que é muito comum, gente. Eu estou falando isso com o maior carinho por todos vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo e entendendo, até com a emoção que eu estou tentando que vocês entendam o meu discurso. Precisamos parar com essa cultura de quem vai fazer, né? Recebemos e-mails, Francisco, em profusão, milhares de e-mails. Assim, o que a BDA vai fazer? A BDA é quem? Quem é a BDA? Nós. Né? O que nós vamos fazer? Quando a gente faz uma campanha e convida todas as pessoas para o engajamento, não vem ninguém. Não vem ninguém. Quer dizer, ninguém não, né? Mas não vem o número de pessoas suficientes para que a gente crie uma onda de cidadania e de direitos nesse país. Então, acho que isso aqui que a gente está falando talvez não resolva todos os problemas, porque a gente ainda tem muito caminho pela frente, e quero que vocês saibam que teria sido muito pior se a BDA não existisse, porque nesses
quase 20 anos, nós é que levantamos essa bandeira e trouxemos tudo isso que está aí. Eu me lembro que quando eu cheguei, e a gente falava com profissionais, e quantas vezes a gente ligava para as mídias e dizia: a gente queria ver a possibilidade de fazer uma pauta sobre TDAH, e aí o jornalista dizia: TD o quê? Né? Eu, quando ouvi essa palavra a primeira vez, o meu filho tinha 14 anos, eu disse: TD o quê? Eu era uma psicóloga que já trabalhava há 19 anos dentro da psicologia e da psiquiatria. Não era uma psicóloga que só tinha feito psicologia, eu trabalhava. Então, assim, o fato da gente estar aqui hoje não falando TD o quê, né, é porque a gente já avançou bastante, mas a gente tem que fazer muito mais com a ajuda de vocês. Eu quero dizer que esse compromisso não é só da BDA, é de vocês também, e eu vou precisar. Uhum. Que legal, Iane, né? Muito bom ouvir todas essas palavras que tu tá nos falando hoje, porque quem tem TDAH, né, eu sou uma pessoa dessas, né, às vezes as pessoas, elas realmente se sentem desamparadas, né, porque todo mundo à sua volta, né, de alguma forma não reconhece algo que faz parte delas, que não é elas, né, o TDAH não é a pessoa, mas faz parte daquela pessoa e, Sim. Às vezes, eu até estava falando isso na palestra de ontem, que é muito complicado porque se nem nós próprios com TDAH, às vezes, conseguimos entender o que está acontecendo com a gente, né, o que dirá as outras pessoas à nossa volta entender, né, e é importante a gente ter a empatia com todas as pessoas que estão à nossa volta também, né, porque se a gente próprio não entende, às vezes é muito difícil dos outros próprios entenderem, né. Sim. Então eu acho que, e essa mobilização, né, em prol de fazer a divulgação científica, com certeza é o que há de mais importante para que as pessoas comecem a entender o que é, e a gente, né, a partir também da percepção das outras pessoas, a gente também possa mudar a percepção que a gente tem de nós mesmos, né, porque as outras pessoas tendo uma percepção ruim, às vezes a autoestima das pessoas com TDAH, ela vai lá embaixo, né, e as próprias pessoas com TDAH começam a se enxergar como alguém que não é capaz, etc, e todo aquele discurso que a gente já até conversou aqui, de todos aqueles rótulos que tu acaba tendo, por não poder se reconhecer como alguém que tem TDAH, Uhum. e às vezes por alguém que todas aquelas coisas que a gente já conversou, né? Então, que bom que a gente tem a BDA para lutar pela gente por essas... Que bom que a gente tem vocês, né? Que bom que a gente tem Franciscos, né, por esse Brasil. Você é um cara muito especial, Francisco. Você é um presente. Eu gostaria, como eu estou encerrando, né, esse ciclo hoje aqui de palestras que você idealizou brilhantemente, eu quero te dizer que para nós é um presente ter você. Eu sou muito grata e quero que as pessoas saibam que essa sua iniciativa é rara e que talvez você sirva e tenha que servir de exemplo para muitos jovens que estão nos ouvindo nesse momento, em todos os lugares desse país, para que nos procurem, vamos fazer muito hangout, vamos nos unir, porque assim, eu daqui a pouco não, eu já estou há muitos anos nisso, né? Já não sou uma moça jovem, já sou uma senhora, mas vocês é que vão continuar essa obra. E a gente acredita muito nessa possibilidade do legado. A gente faz uma parte do trabalho e o resto a gente vai deixar para os franciscos que estão aí nos ajudando no Brasil. Queria dizer também, não sei se você ainda quer fazer alguma pergunta, né? Você quer fazer alguma pergunta ainda, Francisco? Não sei, o pessoal está mandando vários comentários. Então vamos lá. Mas específico, assim, eu acho que talvez falar um pouco sobre... a gente falou bastante sobre a questão das crianças, né? Talvez só falar um pouquinho mais sobre os adultos, né? Por exemplo, né? Eu acho que fica bastante claro uma questão, né? Que a gente... tá claro que a gente está lutando por leis, está difícil que isso aconteça, e fica... parece que, assim, na verdade, a gente vai poder buscar os nossos direitos, mas é mais uma questão de poder conscientizar as pessoas. Por exemplo, se eu vou numa escola, eu sou mãe de uma criança com TDAH, eu vou conversar com a professora antes, ou seja, se eu sou um acadêmico que estou dentro da faculdade, tenho TDAH, vou conversar com a professora, mais do que eu poder ter uma lei ali que vá, uma lei muito clara, específica para quem tem TDAH, porque perguntaram, por exemplo, né, na área acadêmica, como é que uma pessoa com TDAH pode... Já tem direitos. Eu esqueci uma coisa importante. Assim, vamos lá. Veja bem, para que direitos sejam assegurados, não precisamos ter leis.
já falei, temos a Carta Magna e temos assim, a Constituição Federal, que nos garante um monte de direitos. Mas, assim, já temos algumas garantias, né? Então, assim, o Enem, né? O Exame Nacional de Ensino Médio, depois de muita luta, né? O INEP nos contemplou com uma sala especial, né? Com um leitor para pessoas com déficit de atenção e dislexia. Eu não sei se todos sabem disso, mas é importante que saibam. Embora no ano passado tenha dado um problema enorme, porque já... Aí começou aquela questão, né? A questão política. Aí as pessoas levavam o laudo e não aceitavam o laudo, mas, enfim, o fato é que as pessoas com déficit de atenção no Enem têm direito a uma sala, fazer a prova numa sala separada, com um leitor e uma hora a mais de prova, considerando as dificuldades de manter atenção e foco, né? Assim, no âmbito da academia, né, não é muito diferente da escola, né? As pessoas vão dizer, eu tenho déficit de atenção, né? Ou eu não sei nem se tenho déficit de atenção, mas eu tenho uma dificuldade importante nessa esfera. Eu preciso que você me ajude, eu preciso de algumas adaptações que a gente chama, que são, inclusive, estratégias utilizadas nos países de primeiro mundo para a inclusão dessas pessoas, e um tempo a mais de prova. Um professor pode ser flexível para entender que um trabalho, uma tarefa que você vai levar, sei lá, uma monografia que você vai ter que entregar toda em 3 meses, você possa ser subdividida em partes, e ele pode te ajudar lendo passo a passo, um capítulo de cada vez, para ver se está legal, se tem alguma coisa que você se esqueceu. Então, assim, existem essas adaptações que podem ser solicitadas, na verdade, é uma questão de entendimento entre as partes, né? De boa vontade. Não é boa vontade no sentido de caridade, não, mas assim, de perspectiva de que eu existo, eu tenho uma disfuncionalidade, eu tenho uma peculiaridade, eu tenho uma especificidade na minha maneira de existir e de aprender. Gostaria que você entendesse isso e me ajudasse. Vou lhe ajudar. Sei o que é isso. Vou lhe ajudar. Não sei o que é TDAH. Você pode me trazer informações sobre isso? Ô, professor, eu vou lhe trazer. Não vou lhe ajudar. Não sei o que é isso. Não estou nem um pouco interessado. Né? Dane-se você com a sua especificidade. Vamos à lei, vamos à reitoria da universidade, né? Vamos pegar todas essas jurisprudências que existem e vamos dizer, olha só, desculpa, não é assim que a banda toca. Eu tentei, mas eu vou buscar meus direitos, então, do ponto de vista legal. Isso vale para tudo, tá? Direitos das mulheres, né? Direito... Todas as minorias têm que ter essa postura, né? A gente espera que seja dessa forma. Que todo mundo olhe com condescendência e com respeito. Legal. No caso de uma pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, né? Como é que isso funciona? Porque a gente estava até falando ontem, na palestra de ontem, a questão de uma pessoa, por exemplo, que trabalha dentro de uma empresa, e aí foi dado o exemplo de uma mulher com bipolaridade, uma jornalista que foi... Que tinha passado já na seleção de um emprego e ela... E quando já era a vaga dela, ela foi fazer um exame médico e aí perguntaram para ela por que ela tomava um remédio. Ela falou, porque eu tenho bipolaridade. E aí, depois disso, ela foi despedida, né, por causa disso. Né? E aí saiu até uma matéria no G1, enfim. Mas nem entrando no mérito, né, dessa matéria, mas falando sobre a questão de eu estou dentro de uma empresa, né? E como é que funciona? Porque a gente até pode falar, gente, né, precisa conversar com o chefe, mas o quão complicado é uma pessoa falar que tem TDAH, né? Porque, assim... As pessoas não falam, Francisco. Exatamente, né? Como que seria isso dentro de uma empresa, tu sendo um empregado, né? O que tu acha que poderia ser feito para uma pessoa que tem assim, TDAH, né? A primeira coisa, voltamos a sempre aquele nosso mantra, né? Informação. Né? Existem algumas empresas, eu não vou citar nomes, mas algumas empresas importantes, grandes, né? Que nos procuram muitas vezes. Todas essas grandes organizações, e até as pequenas, elas têm o que eles chamam da Semana da Saúde, né? Que eles
dão palestras, eles falam, chamam profissionais para falar, e o próprio médico da empresa, que trabalha com o médico do trabalho, né, eles fazem uma capacitação, uma informação sobre várias possibilidades de transtornos e de doenças que os funcionários podem ter. Então, evidentemente, que as pessoas com algum transtorno psiquiátrico, em especial o TDAH, vão ser acolhidas de uma forma diferenciada, porque essa empresa vai entender que uma pessoa com TDAH não é incapaz, né? Que ela não está incapacitada para trabalhar. Da mesma forma que uma pessoa com distúrbio bipolar não está incapacitada para trabalhar. Quando a moça diz, eu tenho transtorno de humor, né? E me trato, ela está dizendo, eu me trato. Eu tenho um transtorno, eu gosto muito dessa expressão, que, aliás, é uma frase que um dia veio na minha cabeça e eu me utilizo muito dela. Eu tenho um transtorno. Não significa eu sou um transtorno. Porque assim, o transtorno que você tem é tratável, né? Com o tal do diagnóstico que faz mal, entendeu? Então, assim, eu tenho um transtorno, eu trato do meu transtorno, eu faço a terapêutica correta e estou aqui, apta para trabalhar, né? Eu não posso ser um transtorno na sua empresa. Então, eu acho que assim, esse é o caminho. Não quer você como funcionário, demitiu. Descobriu que você tem TDAH, demitiu. Desculpa, judicializa. Vai na justiça, garantir seus direitos. Ah, mas eu não tenho dinheiro para o advogado. Vai na defensoria pública. Procura defensor público e diz, olha só, eu tenho um transtorno classificado pela Organização Mundial de Saúde. Eu procurei um médico lá no SUS, né, o meu médico pessoal, ele tem o diagnóstico, e eu fui demitido porque eu tenho TDAH. Mas espera aí, você fez alguma coisa que justificasse, você cometeu algum grande erro que justificasse você ser demitido por justa causa? Não, eu sou um funcionário, ok. Então vamos lá. Não é errado a gente brigar pelos direitos que tem. Errado é a gente silenciar diante das injustiças. Que legal. Muito obrigado por essa fala também, Iane. Olha, gente, eu acho que a gente está chegando a 1h13 aqui já de palestra, que eu acho que já nem senti passar. Viu? Quando a gente fala do que a gente gosta, que faz sentido para a gente, eu acho que o tempo passa bastante rápido, né, Iane? Porque é disso que eu acho que a gente tem que se ocupar, né? É do que a gente tem paixão, né? E eu acho que todos nós temos que nos debruçar sobre essas pessoas com déficit de atenção, adultos, adolescentes, crianças, idosos. Existem pessoas que estão descobrindo que têm déficit de atenção agora, aos 60 anos de idade. E é extremamente penoso, porque elas olham para trás e dizem assim, gente, então, olha só, se eu soubesse, né, o que eu tinha, se eu tivesse tido condições de, pelo menos, entender, não precisava nem tratar, teria sido tão mais fácil, né? Todos os tropeços, toda a depressão, as pessoas com TDAH têm quadros de depressão, né? Que não é necessariamente uma comorbidade, mas por conta de todos os fracassos acumulados ao longo da vida. Então, assim, é dessa paixão que eu estou querendo falar para todos vocês, né? Desse senso de responsabilidade que nós temos uns com os outros, né? E eu acho que é dessa maneira que a gente muda a realidade das pessoas com TDAH no Brasil. Legal, Iane. Muito obrigado por Imagina. Todas essas falas, né? Pessoal, hoje é a nossa última palestra, né? Mas eu queria agradecer a Iane por ela ter aceitado esse convite, por a BDA ter feito parte da parceria de poder apoiar esse congresso, para a gente poder chegar e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas informações, né? Terem as informações da Iane, do Daniel Segenheim no primeiro dia, do Luiz Augusto Rode no segundo, né, do Marco Arruda no terceiro, Yuri Maia no quarto, e hoje a Iane no nosso último dia. Né? E é importante, se ainda tiver um minuto aqui, enfatizar que essas pessoas que você citou, né, o Luiz Rode, Daniel Segenreich, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Atenção, o Luiz Rode, que é o presidente da Federação Mundial do TDAH, que todos eles, o Marcos também, o Arruda, né, são profissionais, médicos, pesquisadores, com muitos trabalhos publicados, especialmente o professor Rode, que tem mais de 16 mil citações de artigo científico sobre TDAH no mundo, né? É uma das maiores autoridades. E dizer que essas pessoas também são apaixonadas por essa causa e são grandes colaboradores da BDA. O professor Paulo Matos, que não falou,
né, que foi o fundador dessa associação, agradecer a todos eles, especialmente a psiquiatria brasileira, né, que foi a nossa grande apoiadora, os médicos, né, de uma maneira geral, que nos ajudaram a chegar até aqui. Se não fossem esses profissionais, né, lutando ao nosso lado, nos subsidiando com informações corretas, teria sido impossível. Talvez eu não estivesse aqui hoje conversando com vocês. Para finalizar, eu queria dizer assim, vocês são todos muito bem-vindos, né? Contem com a gente, agora nos ajudem, tá? Um bom Natal para todos vocês, um ano de 2019 muito bom e que nós consigamos, com certeza, no início do próximo ano, festejarmos juntos a lei que garante os direitos de todas as pessoas com TDAH no Brasil. Obrigada. Legal, Ianê. Muito obrigado mesmo, né? Muito obrigado a todos que também tiveram presentes em todos esses dias do Kona TDAH com a gente. Foi muito legal poder participar e estar aqui numa comunidade onde as pessoas estão buscando coisas semelhantes, né? A gente se juntar e unir as nossas forças é o que há de mais e o mais importante para a gente poder lutar por essa causa do TDAH aqui no Brasil. Então, gente, muito obrigado a todos que tiveram presentes. A gente vai finalizando o Kona TDAH 2018 por aqui, mas não precisa não precisa ficar triste, porque ano que vem, né, a gente vai ter de novo o Kona TDAH. Vamos dar notícia boa para eles. Vamos fazer isso com mais frequência. Vamos fazer com mais frequência, né? Mais entrevistas com profissionais, que é o que há de mais importante para te trazer sempre informação para vocês e a gente poder unir as pessoas que têm TDAH aqui no Brasil. Tá bom? Ianê, muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram. Beijo para vocês. Essas palestras vão todas ficarem disponíveis aqui no YouTube, no canal da Academia do TDAH. A gente vai deixar disponível para todo mundo que quiser assistir. Mandem para os amigos, para as famílias, para os professores, para os médicos que não tiverem a informação acerca do TDAH. A gente tem palestras incríveis aqui, né, de profissionais que falaram sobre o TDAH, informações científicas sobre o TDAH, né, não sobre achismos, né, nem sobre qualquer opinião própria, né, mas sobre pesquisas científicas que falam sobre o TDAH. Então, gente, muito obrigado a quem esteve presente aqui e até o nosso próximo evento e uma próxima oportunidade. Obrigado, Ianê. Obrigada, um beijo para todos vocês. Tchau, gente. Tchau.